jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Primeiramente, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui na Flá TV. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, então. A primeira pergunta é do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Tá ok o som aí? Tá ok? Tá bacana. Tá me ouvindo bem? Vamos lá. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique Dando Choque. O departamento médico do Flamengo foi muito enaltecido na temporada passada pela competência na recuperação dos atletas lesionados. Nesta temporada, a gente percebe um quadro inverso, levando-se em consideração que temos praticamente os mesmos profissionais no departamento. Você acredita que o fato dos atletas terem pego o Covid pode estar refletindo em alguma coisa? Bem, boa tarde a todos. Eu acho que o departamento médico aqui do Clube de Regatas do Flamengo vem sendo elogiado há algum tempo, não foi só no ano passado, né? Em 2016, não à toa, foi o clube ali pelo ranking da CBF, pela Globo.com, que eles fazem esse levantamento do clube que teve menos lesões. O mesmo aconteceu em 2018 e não aconteceu em 2017, que no caso em 2017 o Flamengo foi o time que jogou mais partidas no ano, 84 partidas. E óbvio que o trabalho foi mantido e o ano de 2019, com todas as conquistas, tudo é mais enaltecido e mais valorizado. Mas esse é um trabalho consistente que vem acontecendo de um tempo. Eu não tenho a menor dúvida, né, de que não só a Covid, mas como vários outros fatores podem estar interferindo nisso. Primeiro de tudo, eu acho que a gente não pode comparar o Flamengo com outros clubes, porque o Flamengo é o clube que sempre libera mais jogadores para a seleção. É o time que jogou mais nesse ano, porque a gente jogou uma Recopa e uma Supercopa. É o time que jogou mais ano passado, porque a gente chegou na final de um brasileiro, na final da Libertadores e um Mundial, onde a gente não teve férias e descanso, e depois tudo isso aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que avaliar não só o número de lesões. É óbvio que isso é algo que a gente não gosta, não gostaria de estar aqui conversando sobre isso, mas mais do que o número de lesões, vocês têm que avaliar o número de lesões por número de jogos. E quando a gente vê o número de lesão por número de jogos, o Flamengo não é o time que tem mais lesões por número de jogos, exatamente porque a gente foi o time que mais jogou esse ano, né? Então são vários fatores e eu não tenho a menor dúvida que a Covid interfere. A gente sabe que uma das grandes causas de comorbidade, de problemas relacionados à Covid, é um processo inflamatório generalizado e com lesões vasculares, o que dificulta não só a oxigenação, como a recuperação, como gera uma inflamação crônica. É algo novo que a gente está aprendendo a lidar e eu não tenho a menor dúvida de que isso também é um fator pelos jogadores e pela necessidade da gente ter tido que retornar também com esses atletas pós-Covid. E eu acho também que a gente teve um aumento disso e não teve nenhum time que, por exemplo, jogou 4 vezes em uma semana, né? Nós jogamos sábado, terça, quinta e domingo. Então, acho que o Flamengo tem que ser comparado com o Flamengo mesmo, porque nenhum outro time teve um cenário como o do Flamengo para que a gente possa comparar. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Rodrigo Caio vem sofrendo muitas lesões na temporada de 2020. Quais as chances do zagueiro estar apto para atuar na terça-feira? A gente está trabalhando para isso, né? Existem chances, com certeza. A gente não pode definir isso ainda. Hoje é sexta-feira, o jogo é na terça. A gente vai fazer todo o esforço para que ele tenha condição de estar em campo. Mas é muito bom que a gente ressalte, né? Na verdade, que são lesões diferentes. Rodrigo Caio se apresentou à seleção e voltou lesionado. E a gente, na verdade, tratou essa lesão. E quando ele estava prestes a retornar, ele teve uma lesão no joelho lá na seleção e a gente tratou. E quando ele estava voltando, enfim, por uma fatalidade, ele teve uma lesão na panturrilha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, no período que ele estava retornando. Então a gente tem que entender o seguinte, né? A gente não tem a menor dúvida que o Flamengo vai chegar e a nossa temporada termina em fevereiro. Então acho que, como a gente teve ali alguns problemas iniciais, a gente está tratando da melhor maneira possível para que realmente não se repita e que esses jogadores cheguem bem até o final da temporada, que isso também para a gente é importante. Monique Danello, do Esporte Interativo. Quando o Pedro foi cortado da seleção, eles informaram que era uma lesão leve. A gente viu ele fazendo o trabalho de transição no campo ontem. É possível contar com ele na terça-feira ou ainda teria algum risco?
Bem, essa questão da comunicação, da informação é muito importante, né? Porque eles notificaram que era uma lesão leve e eles quem? Porque o Pedro teve uma lesão grau 2, tá? Então, uma lesão que não é leve, no músculo adutor. A gente, com certeza, está trabalhando para que ele esteja apto, para que ele esteja pronto para o jogo de terça-feira. Mas o Pedro não teve uma lesão leve. Eu não sei quem foi que comunicou isso, que não foi através do Flamengo. E até muitas das recuperações eu vejo as pessoas questionando que estão demorando muito além do prazo, mas que a gente nem passou o prazo de recuperação. Então, como é que ele pode estar demorando além de um prazo que nem foi dado por nós? Mas o Pedro teve uma lesão que não foi leve, não, foi uma lesão grau 2. A gente aqui não gosta de dar muito esse tipo ali de prognóstico, mas a gente está trabalhando agora, recuperando com toda a tranquilidade e espero que ele esteja apto para terça-feira. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. O Departamento Médico do Flamengo ganhou muito destaque em 2019, com recuperações rápidas, como a do Diego Ribas, e se tornou referência mundial no protocolo da Covid, quando o clube foi procurado pela Conmebol e FIFA. No entanto, agora o departamento vive em outro momento, com muitos jogadores que passaram ou estão no DM. Alguns deles reincidentes, como Gabigol, que entrou em campo após um período de recuperação, mas precisou voltar a tratar. Gostaria que você explicasse o que aconteceu no departamento e se houve falha nos métodos de recuperação e tratamento. Bem, primeiro, como a gente disse aqui inicialmente, é um ano completamente atípico, né? Dessas lesões, é bom a gente ressaltar e que fique bem claro que, por exemplo, o Rodrigo Caio se lesionou na seleção. O Pedro se lesionou na seleção. O Arrascaeta se lesionou na seleção. O Gabriel Barbosa foi um entorse do tornozelo, uma lesão traumática. O Thiago Maia foi um entorse do joelho, uma lesão traumática. Então, infelizmente, né, a gente tem que responder por algo que a gente não controla. Mas eu não tenho a menor dúvida, né, de que a gente aqui no Flamengo, independentemente de qualquer coisa, preza pela excelência. A diretoria me cobra isso, esse tipo de resultado, nada além disso, e me dá todo o suporte para que eu entregue isso. E, uma vez que a gente tenha diagnosticado, entendido que o departamento médico, mesmo com todos esses motivos que eu acabei de dizer, com situações que fogem à nossa gerência, não estava entregando o padrão que eu acho que seria o ideal. E isso é um dos motivos até da gente ter feito algumas mudanças, como todos falaram aí, porque não só a torcida, a imprensa, nós também, eu particularmente, não estava satisfeito com isso, e a gente realmente fez essa mudança tentando melhorar e chegar no nível de excelência, como a gente sempre teve, é o que a gente busca, e eu não tenho a menor dúvida de que a gente está chegando nisso de novo e que as coisas vão se acertar e, como você falou, vai ser lembrado como em 2019, ou 18, ou 16, enfim, chegando lá no fim, que é o que a gente importa. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Até que ponto procede a informação de que a carga de trabalho para recondicionamento físico do zagueiro Rodrigo Caio teria provocado a lesão na panturrilha? E quais os cuidados para evitar que isto aconteça na transição para o campo? Bem, ele estava na transição de uma lesão do joelho e teve uma lesão na panturrilha, né? Então, são lesões diferentes, então como é que a gente pode ali julgar ou avaliar que teve erro na carga da transição da lesão, que na verdade ele estava tratando uma lesão e teve outra que pode acontecer, como outros atletas, por exemplo, tiveram lesões em jogos e não estavam na transição, lesão muscular, por tudo isso que a gente falou, é uma fatalidade, infelizmente aconteceu, né? A gente tem esse cuidado, fazer esse controle de carga na transição, então hoje a gente consegue acompanhar isso de maneira gradual, sempre avaliando ali com GPS, com a carga interna, onde a gente tem essa segurança para que ele esteja apto, e naquele momento ele estava apto, ele estava fazendo o treinamento de sexta-feira, porque queria jogar no domingo, e, infelizmente teve uma lesão muscular que faz parte da vida do atleta, a gente não gostaria que isso acontecesse, ele também não, mas enfim, agora que aconteceu, a gente tratar e sempre tentar melhorar os processos para que, enfim, a gente consiga a excelência que a gente sempre teve e que eu não tenho a menor dúvida de que as coisas estão caminhando da maneira correta agora. Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. Como está sendo feita a relação com o departamento médico do Lille sobre a lesão do Thiago Maia? Existe alguma previsão de data para que o jogador seja submetido ao procedimento cirúrgico? Bem, como você disse, né, um atleta que pertence ao Lille, está emprestado com a gente.
Então, qualquer conduta médica, não só a gente necessita da autorização do jogador, que já nos deu, mas a gente também necessita da autorização do time. E como é uma lesão complexa, é uma lesão que não é simples, o Lille, com toda a razão, eu faria o mesmo, se fosse um atleta nosso do Flamengo que tivesse emprestado e tivesse uma lesão complexa, gostaria de avaliá-lo para que a gente possa confirmar esse diagnóstico e traçar os próximos passos. Então, tivemos uma dificuldade aí por questões de voos, de logística em função da pandemia, tanto para o médico do Lille vir para cá, como possivelmente para o jogador ir na França. Então, o Lille optou por contratar um consultor médico da Argentina, que já prestou serviços para eles. Ele está chegando aqui no Brasil no domingo e vamos avaliar o jogador juntos e, a partir daí, a gente vai discutir o diagnóstico e as possíveis condutas, e aí, a partir disso, a gente consegue passar para vocês uma previsão. Raíza Simplício, Gol Brasil. O Flamengo passou por algumas mudanças no departamento. Um preparador físico que trabalhava com os atletas em particular foi contratado. Como foi feita essa escolha? Bem, na verdade, a gente perdeu alguns profissionais aqui no clube em 2018, em 2019 perdemos outros profissionais. Essas mudanças já vinham sendo estudadas por nós, mas a gente estava esperando a chegada da nova comissão técnica para ver quem viria, o que a gente conseguiria compor. E a gente achou que teria necessidade da gente fazer um trabalho individualizado, principalmente um trabalho preventivo, para que a gente consiga melhorar, fazer uma prevenção melhor de lesão e nesse trabalho de transição também. E a gente, no momento, só estava com um profissional da preparação física, que era o Roberto, o Betinho, então a gente precisava contratar mais alguém para que a gente pudesse ajudar nesse trabalho individualizado. Vene Casagrande, Jornal O Dia. Recentemente, o Departamento Médico e a Comissão Técnica Permanente passaram por trocas de funcionários. Quais foram os critérios utilizados para o clube trazer profissionais como o médico Marcelo Soares, demitido em 2015 por você, e o preparador físico Rafael Winick, que chegou a ser criticado publicamente até por integrantes do CEP, que são da sua comissão permanente? Bem, os critérios foram os mesmos que eu utilizei para contratar os funcionários que estavam aqui antes e que saíram do clube. Então, os dois médicos que estavam aqui, que saíram do clube, eram médicos que estavam na base, que eu contratei eles para a base, que eu promovi a subida deles para o profissional. Com a saída deles, porque a gente entendia que precisava ajustar algumas coisas de conduta, de metodologia, como é sabido, eu também não estava satisfeito com o que a gente vinha apresentando. E foi trazido da mesma maneira, o mesmo critério, um médico que veio da base, que é o Mauro, e os fisioterapeutas que se desligaram do clube eram fisioterapeutas que eu mesmo trouxe, pelo mesmo critério da base, porque a gente aqui forma profissionais também, e acabou que, enfim, a gente achou que era o momento de mudar, e um profissional, a mesma coisa, o fisioterapeuta, o Lanian, subiu da base, o mesmo critério que tinha os outros. O Fabiano, que era o coordenador da fisioterapia, teve uma proposta para um clube do Japão, foi uma perda para a gente, então a gente chamou um outro profissional do Vasco para substituí-lo, e o Marcelo era um médico que já tinha trabalhado conosco, que tinha experiência com futebol, então a gente tinha uma demanda de mais um médico aqui, e aconteceu de maneira natural, enfim. Então, mesmo o critério das escolhas foi o critério das escolhas dos outros que estavam aqui, enfim, cumpriram o seu ciclo, encerraram isso, e a gente iniciou um novo ciclo com um critério muito parecido com o que a gente fez, escolhendo esses outros profissionais que aqui estavam no lugar desses novos. João Pedro Granete, coluna do Fla. O Flamengo teve 3 casos de atletas que serviram às seleções e retornaram lesionados: Pedro, Rodrigo Caio e Arrascaeta. O clube questionou as federações sobre como tem sido o trabalho? Olha, isso é uma situação complicada, né? Então, assim, eu não posso responder pelo clube, né? Isso é uma decisão institucional. É óbvio que a gente já tem um calendário complicado esse ano, né? Com uma quantidade de jogos muito grande. E é óbvio que, como eu falei, a gente não pode comparar o Flamengo com outros clubes, porque nenhum outro clube cedeu tantos jogadores para as seleções como o Flamengo esse ano. E óbvio que se interfere. Não à toa que
3 jogadores se apresentaram na seleção e voltaram lesionados. Um outro jogador chegou e também apresenta uma fadiga muscular, que é o Isla, da seleção do Chile. Sabemos, enfim, que são viagens longas, num ano, num calendário extremamente cansativo. E esse é o preço que a gente paga pelo Flamengo estar em outro patamar, como dizem nesse sentido. Enfim, é o que a gente sempre busca na qualidade dos jogadores. A gente sabe que tem o ônus e o bônus e acaba que em alguns momentos isso vai acontecer, mas o clube tem que aprender a conviver com isso. A gente quer os melhores jogadores sempre, os jogadores querem sempre servir a seleção, a gente sabe que faz parte, infelizmente, e a gente tem que lidar com isso. Léo Burlado, UOL. Pegando a contratação do preparador Rafael Winick como gancho, as mudanças no departamento foram pedidas por você ou houve solicitação, interferência da direção de futebol? Não, todas as decisões das saídas do departamento foram decididas por mim. A diretoria simplesmente me deu respaldo, mas não teve nenhuma interferência da diretoria, foram todas decididas por mim e realizadas por mim, e eu assumo isso aqui completamente. Felipe Schmidt, do Globo Esporte. Por que as mudanças realizadas no departamento médico foram feitas neste momento específico do ano, com os jogos em andamento, um calendário apertado e não no fim da temporada? Bem, a gente já vinha estudando isso, e a gente só não fez isso no momento porque ia ter uma mudança na comissão técnica que a gente esperou. E óbvio que existia essa possibilidade, né, de realizar isso no fim da temporada, mas, ao mesmo tempo, existia também talvez um descontentamento meu com o trabalho que vinha sendo aplicado aqui. Então, acho assim que, por mais que a gente saiba que toda mudança existe um impacto interno negativo, né, que talvez quando você possa levar até o fim do ano, e eu sabia que muitas cobranças viriam em função disso, mas eu acho que naquele momento preferi um fim com dor do que uma dor sem fim, né? Pedro Henrique Torre, ESPN. O Flamengo foi um dos primeiros clubes do Brasil a retomar as atividades durante a pandemia e participou, inclusive, da elaboração do protocolo da CBF para a disputa do Brasileiro. Mas o departamento de futebol viveu um surto de Covid há cerca de 2 meses, quando houve uma grande delegação em viagem ao Equador. Ao observar o que ocorreu, existe análise de que o protocolo apresentou falhas de alguma maneira? Bem, olha só, eu acho que o protocolo é seguro, né? Eu, particularmente, eu acho que só estamos tendo isso aí exatamente porque a gente faz essa testagem em massa, onde a gente tem todo esse cuidado. Ali era um momento que não tinha muita alternativa, então a gente teve que ficar no país naquele momento por mais tempo. Talvez tenha sido ali um risco que a gente assumiu e realmente aconteceu isso aí, não tínhamos outra escolha. Mas eu, sinceramente, eu acho que o risco de você ser contaminado numa partida, um jogador contaminar o outro é muito improvável, é um risco baixo. Eu acho que o futebol, apesar de tudo, tem dado um exemplo nisso aí. Desde o início tem buscado criar protocolos de segurança antes de vários outros segmentos e a gente simplesmente decidiu enfrentar essa pandemia que está aí, não tem uma perspectiva de fim e a gente sabia que tinha que criar maneiras de como e não quando lidar com isso, é o que a gente tem tentado. Óbvio que não existe protocolo 100% seguro, né? O protocolo não é uma vacina, não é sinônimo de imunidade. O protocolo simplesmente é para quê? Para que você diminua o risco e que você tenha as soluções para se algo acontecer. Como, por exemplo, no Flamengo, quando a gente teve lá no Equador, a gente tinha uma estrutura, por exemplo, de um táxi aéreo específico para transportar os nossos atletas, caso isso acontecesse. Isso foi contratado antes da nossa viagem, porque a gente sabia que era um risco. Então, todos os pacientes ali contaminados tiveram transporte adequado, testagem em massa, isolamento precoce, tratamento medicamentoso precoce. Então, acho que isso também é o protocolo, é você saber o que fazer quando algo sair do que você espera. E eu acho que isso aconteceu não à toa, que não teve nenhum atleta que teve alguma comorbidade, enfim, alguma gravidade maior. Mesmo a gente estando no Equador, tinha um plano de fuga, uma rota de fuga. Jogadores lá que foram testados, a gente já tinha agendado uma contraprova para que a gente, se porventura isso acontecesse, seja no mesmo dia com 2 laboratórios. Então, isso que é protocolo também. Você se prevenir e você ter as soluções para, se algo sair fora do que você espera,
ter essas soluções. Eu acho que nisso aí o Flamengo fez tudo o que podia fazer. Quero agradecer aqui a diretoria que não poupou nenhum esforço, inclusive fretando 2 aviões para que a gente pudesse resgatar todos os jogadores ali contaminados. Desde o início, a diretoria que não tem poupado nenhum esforço no controle da pandemia, em tudo que envolve a saúde do atleta, desde o departamento médico e na pandemia muito mais. E isso dá uma tranquilidade para a gente trabalhar, não tem a menor dúvida disso. Bruno Cantarelli, da Rádio Tupi. Doutor, existe relação entre o alto número de lesões dos principais jogadores e uma condição física diferente em relação à última temporada? A pandemia influencia nisso? Sim, eu sempre digo o seguinte, né? A melhor coisa para prevenir lesão é o atleta bem treinado. E não só o atleta bem treinado, ele se lesiona menos, como recupera melhor. E óbvio que a pandemia, como você disse, né, o calendário, tudo isso atrapalhou a gente, o surto de Covid. Nesse meio tempo, a gente também teve uma mudança de comissão técnica, onde muda-se uma metodologia. Sempre que isso acontece, a gente tem um aumento ali do número de lesões, não foi com a última comissão técnica, sempre que a gente tem essa mudança aqui no clube, em qualquer outro clube, isso é esperado. E eu acho que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo e, consequentemente, ocasionou isso aí, né? A última pergunta do repórter Diogo Dantas, do Globo. O Flamengo vem alterando os processos de trabalho do CEP desde o ano passado, mas teve sucesso com os métodos de Jorge Jesus. Por que o clube resolveu reformular o departamento no meio de uma pandemia e contratar profissionais que nunca trabalharam no futebol, como o fisioterapeuta Diego Paiva e o preparador físico Rafael Winick? Qual é a pergunta de novo, por favor? Vamos lá. Diogo Dantas, do Globo. O Flamengo vem alterando os processos de trabalho do CEP desde o ano passado, mas teve sucesso com os métodos de Jorge Jesus. Por que o clube resolveu reformular o departamento no meio de uma pandemia e contratar profissionais que nunca trabalharam no futebol, como o fisioterapeuta Diego Paiva e o preparador físico Rafael Winick? Ok. Óbvio que, primeiro de tudo, né, o clube tem uma metodologia própria, mas o nosso desafio é sempre a gente encaixar essa metodologia com quem esteja chegando. Afinal de contas, o Departamento de Saúde e Alto Rendimento, ele está aqui para oferecer um serviço para o clube e para o treinador que está chegando. Então, a gente tem nossa metodologia e a gente está sempre se adaptando, e quando você consegue essa comunicação, esse entendimento melhor com a comunicação, a gente consegue um resultado muito bom, como aconteceu ali com o Jorge Jesus, como você disse, e como tem sido com o professor Rogério Ceni. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai chegar nesse nível de excelência. A reformulação a gente realizou exatamente por não estar satisfeito com o que a gente vinha apresentando. Enfim, a gente sempre quer um parâmetro de excelência e a gente achou que era um momento de mudar para que a gente conquistasse isso de novo. E a questão de trazer profissionais que nunca trabalharam com futebol, em algum momento eles têm que começar. Os outros que estavam aqui também, quando eu trouxe, nunca tinham trabalhado com futebol e começaram a trabalhar aqui no Flamengo. Então, enfim, faz parte. Eu aqui, óbvio que a experiência no futebol é importante, mas a qualidade e a capacidade técnica, para mim, assim, é superior. E os outros que estavam aqui também, eu, quando trouxe, nunca tinham trabalhado com futebol e aprenderam, enfim, e trabalharam, e nós somos gratos a ele, enfim, entregaram ali no momento, e a gente achou que, porventura, era melhor a gente mudar e para estar sempre melhorando os processos. Obrigado, doutor. É isso. Fim da coletiva do doutor Márcio Tanuri, gerente de saúde e alto rendimento do Clube de